Momento crítico na educação brasileira, e a influência da cultura woke nas escolas. Será que a educação brasileira está indo na direção certa? No Brasil, as salas de aula estão cada vez mais distantes de seu propósito original. A crescente influência da cultura woke nas escolas brasileiras tem causado uma distorção das prioridades educacionais, deslocando o foco das disciplinas fundamentais como matemática, história e ciências em favor de pautas ideológicas. Esse movimento, ao priorizar discussões identitárias e sociais sobre questões educacionais centrais, compromete a formação acadêmica e o desenvolvimento crítico dos alunos. Ao invés de incentivar uma educação que promova o pensamento livre e o conhecimento sólido, o ambiente escolar se transforma em um espaço de doutrinação, limitando a pluralidade de ideias e o preparo para os desafios do mercado de trabalho e da cidadania. Enquanto questões ideológicas ganham força, disciplinas essenciais como matemática, ciências e história parecem ser deixadas de lado. Estaria a cultura woke destruindo o futuro dos nossos estudantes? Vamos entender como chegamos até aqui. Impacto no desempenho educacional. Países com sistemas educacionais que mantêm foco em disciplinas essenciais, como finanças e habilidades tendem a apresentar melhores resultados, enquanto o Brasil, ao aderir a pautas ideológicas, fica para trás nos rankings internacionais de educação. Desempenho do Brasil. Histórico da educação no Brasil. A educação no Brasil sempre enfrentou grandes desafios. De infraestrutura precária à falta de recursos, as escolas públicas têm lutado para oferecer ensino de qualidade. No passado, a prioridade era clara: melhorar o desempenho dos alunos em disciplinas essenciais. No entanto, nas últimas décadas, o país vem registrando uma preocupante queda nos índices de aprendizado. De acordo com o PISA, Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, o Brasil ocupa uma das últimas posições em leitura, ciências e matemática. Miguel Najib, advogado e fundador do movimento Escola Sem Partido, é uma das vozes mais críticas sobre a presença de ideologia nas salas de aula. Para Najib, a escola deve ser um ambiente de ensino neutro, onde o professor não se aproveita de sua posição para promover crenças políticas ou ideológicas. Segundo ele, a educação brasileira está sendo distorcida pela imposição de visões unilaterais, impedindo os alunos de desenvolverem um pensamento crítico verdadeiramente livre. Além disso, pesquisas recentes mostram que estudantes brasileiros estão saindo da escola sem o nível de proficiência esperado em disciplinas básicas. Um levantamento da OCDE, por exemplo, mostrou que mais de 50% dos alunos do ensino médio não conseguem resolver problemas simples de matemática. Enquanto isso, o debate em sala de aula continua a girar em torno de pautas identitárias. A solução para que a educação venha a ter um novo rumo de forma aguda, a sociedade tem que colaborar com os rumos educacionais da escola e também sim cobrar a classe política. A classe política brasileira tem falhado em priorizar a educação como um dos pilares essenciais para o desenvolvimento do país. Em vez de tratar o setor com a urgência e o investimento necessários, muitos políticos têm se concentrado em pautas de curto prazo e disputas ideológicas, deixando de lado a verdadeira crise educacional que afeta milhões de brasileiros. Ao negligenciar as reformas estruturais e os investimentos em formação de professores, infraestrutura escolar e atualização curricular, estão comprometendo o futuro de gerações e perpetuando um ciclo de desigualdade e falta de oportunidades. Enfoque ideológico. Muitos políticos têm se engajado em disputas ideológicas sobre o conteúdo curricular, desviando a atenção dos problemas mais urgentes, como a baixa alfabetização, a evasão escolar e o déficit em disciplinas fundamentais como matemática e ciências. Despreparo para o futuro. A ausência de um compromisso sério com a educação compromete a capacidade do Brasil de competir em um mundo cada vez mais globalizado e tecnológico. Sem uma base educacional sólida, o país continuará a perder talentos e a depender de mão de obra pouco qualificada. Falta de investimentos significativos. Enquanto escolas continuam sem recursos básicos, e professores não recebem capacitação adequada ou salários justos. Políticas educacionais fragmentadas e ineficientes. Ao invés de formular e implementar políticas educacionais de longo prazo, os governos têm adotado medidas paliativas e fragmentadas, sem foco em resultados concretos. Isso impede uma transformação real no sistema educacional, que carece de continuidade e planejamento estratégico. A educação brasileira está em um momento crítico. A adesão à cultura woke pode estar causando mais danos do que benefícios, ao retirar o foco das disciplinas essenciais que preparam os alunos para a vida. Enquanto questões sociais e de inclusão são importantes, é fundamental que o ensino básico não perca de vista seu principal objetivo: formar cidadãos com conhecimento e habilidades para enfrentar os desafios do mundo moderno. Precisamos urgentemente reavaliar as prioridades do nosso sistema educacional antes que seja tarde demais.